A exortação apostólica do Papa Leão Dilexit oferece uma reflexão profunda sobre a centralidade do amor pelos pobres na vida cristã e apresenta desafios diretos a aspectos da sociedade moderna, economia e espiritualidade. Em particular, ela mudará aqueles que reivindicam uma justificativa cristã para políticas de mercado livre e nacionalistas. Neste vídeo, analisamos os temas e a história do pensamento social que produziu esta obra conjunta entre os papas Francisco e Leão. Dilexit baseia-se no legado do Papa Francisco, destacando uma continuidade que conecta o ensino social católico moderno ao Concílio Vaticano II e à tradição teológica latino-americana. Essa linhagem enquadra amar os pobres não como um ato opcional de caridade, mas como a forma fundamental de os cristãos encontrarem Cristo. O amor aos pobres equivale ao amor a Deus, não há dicotomia. Isso está enraizado tanto na Escritura quanto na experiência vivida de dois papas profundamente influenciados pela pobreza da América Latina. O documento analisa as Escrituras e os padres da Igreja, enfatizando que Cristo escolheu a pobreza, viveu entre os pobres e associou a pobreza às necessidades humanas mais profundas, até a morte. Isso desafia os cristãos a verem nos pobres o rosto de Cristo e rejeita tentativas de relativizar ou espiritualizar o mandamento bíblico de solidariedade com os necessitados. O documento analisa as Escrituras e os padres da Igreja, enfatizando que Cristo escolheu a pobreza, viveu entre os pobres e associou a pobreza às necessidades humanas mais profundas, até a morte. Isso desafia os cristãos a verem nos pobres o rosto de Cristo e rejeita tentativas de relativizar ou espiritualizar o mandamento bíblico de solidariedade com os necessitados. O Papa Leão, ecoando as críticas de Francisco, denuncia os sistemas econômicos modernos que criam e perpetuam a desigualdade. Esta economia mata. O documento rótula a autonomia irrestrita do mercado e a especulação financeira como fatores que ampliam o abismo entre a elite próspera e a maioria sofrida. Leão alerta para uma nova tirania, muitas vezes invisível e virtual, que racionaliza políticas onde são exigidos sacrifícios das massas, enquanto os pobres são prometidos apenas algumas gotas que escorrem para baixo. A exortação situa essas críticas econômicas firmemente dentro do ensinamento cristão, ligando-as à doutrina da Igreja sobre a destinação universal dos bens. Citando Gaudium Spes, ela afirma que aqueles em necessidade extrema têm direito de pegar o que precisam, mesmo da abundância dos outros. Esta é uma declaração provocativa em sociedades orientadas pelo consumo, focadas nos direitos de propriedade, e convida ao debate sobre justiça, equidade e o papel do Estado no bem comum. Um tema crucial é a inseparabilidade do culto e da justiça social. Baseando-se nas palavras dos padres da Igreja como Santo João Crisóstomo e Santo Lourenço, a exortação insiste que o culto é vazio se negligenciar as necessidades dos pobres. Primeiro alimente o faminto, e só depois decore o altar com o que sobrar. Este é um desafio direto a qualquer compreensão de fé que esteja desconectada de atos tangíveis de misericórdia e solidariedade. Dilexit também desafia a redução da pobreza apenas à privação material, reconhece formas espirituais e relacionais de pobreza, alertando contra uma filosofia puramente materialista. A Igreja não pode se alinhar completamente com estruturas marxistas focadas apenas na redistribuição material. Seu compromisso é com o florescimento humano holístico, que inclui pertencimento espiritual, significado e amor. O documento aponta para a indiferença generalizada das sociedades abastadas, descrevendo uma cultura da indiferença, onde os pobres são invisíveis. Ele convida continuamente os cristãos a irem além de ideias e teorias, praticando atos frequentes e práticos de caridade
ecoando a insistência de Francisco de que as realidades são mais importantes do que as ideias. A pior discriminação que os pobres sofrem, diz o texto, é muitas vezes a falta de cuidado espiritual. Os cristãos são chamados não apenas a oferecer alívio material, mas a estabelecer relacionamentos autênticos com os pobres, encontrando Cristo em seu sofrimento e presença. A mensagem do Papa Leão não é apenas uma crítica, mas também um incentivo. A igreja, ele lembra, sempre foi uma igreja dos pobres e seus maiores santos, conhecidos e desconhecidos, modelaram uma vida de solidariedade e cuidado prático. A exortação é posicionada como um texto fundamental para o ensino, reflexão e ação, acessível àqueles que não estão familiarizados com o ensinamento social católico e desafiador até mesmo para os estudiosos. Léo e Francis enfatizam que a riqueza traz responsabilidade, mas a obrigação de caridade e justiça se aplica a todos. Mesmo se você tem pouco, há algo que pode fazer. A esmola é reabilitada de forma significativa, ressaltando que generosidade e justiça são expressões necessárias de uma fé autêntica. Dilexit é uma poderosa denúncia da injustiça econômica sistêmica, do consumismo e da complacência espiritual na vida moderna. Ela convida a um reequilíbrio da vocação cristã em torno do amor, do encontro e da justiça pelos pobres. Seu desafio é tanto pessoal quanto societal. O culto é inseparável do serviço, e o cristianismo autêntico exige amor sacrificial pelos pobres como a forma máxima de união com Deus.